Olá, amigo inscrito, bom dia! Seja muito bem-vindo aqui ao Fé e Café, começando o dia com Deus, começando o dia com a melhor parte. Não existe nada melhor do que começar o dia ouvindo a palavra de Deus aqui no canal Rota 316, a Rota da Salvação, edificando e sendo edificados pela palavra de Deus. É que eu convido você a se inscrever no canal e a fazer parte da família Rota 316, né? Então todo dia aqui a gente tem devocional de segunda a sexta-feira, compartilhando uma mensagem de Deus para mim e para sua vida. Eu sou Marlon Ribeiro aqui, então sou cristão já desde os meus 4 anos, então há 40 anos eu sou cristão. Participo aqui de uma igreja fiel, firme, sempre trazendo então uma mensagem de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então todo dia aqui fazendo meu devocional, conversando com você, falando o que Deus quer para a sua vida hoje e para a minha vida também, tá certo? E hoje a mensagem é muito boa porque o título é que Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Então, basicamente, nesse texto que a gente lê, que a gente entende aqui, que é João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, essa, juntamente com o texto a placa da nossa rota, se você olhar aqui, nós estamos na rota da salvação, então nós estamos indo para a salvação, a caminho, a direção do Salvador, e essa rota da salvação está em João 3,16, onde diz da seguinte forma, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através de Cristo Jesus, né, nós temos a salvação. E aqui, complementando, então, Jesus é o Salvador, porque diz em João 2 diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então, a mensagem hoje, ela é direta, ela é evangelística, isso que é evangelho, o significado da palavra evangelho, então, é boas novas, né? Então, apesar de que hoje o evangelho e a forma como o evangelho é levado, ou como ele é utilizado em algumas igrejas, denominações, ou talvez a grande mistura de igrejas que existe hoje, né? A gente teria a igreja católica, né? E a igreja protestante, que nós tivemos 3 ou 4 vertentes da reforma protestante em 1500, que seriam as duas grandes dissidências cristãs, né? Mas hoje nós temos praticamente dessas aqui, se teve outras igrejas, né, tradicionais daquele movimento, e hoje praticamente nós temos diversas pequenas igrejas que entendem ter um movimento aqui que descende de uma igreja, e algum pastor, alguém que saiu de uma igreja monta a sua igreja. Então eu acho isso muito ruim, porque eu acho que nós temos tudo como evangélicos. Eu acho que poderia ter católicos e evangélicos, né, com as diferenças que tem de crença, mas nós poderíamos, como evangélicos, né, viver o evangelho muito mais firme se nós tivéssemos igrejas tradicionais grandes unidas, falando da mensagem do evangelho. Mas não vou entrar nessa questão, porque a mensagem principal é isso, que Jesus Cristo é o Salvador, e é isso que tem que ser pregado, é isso que é o evangelho, é isso que é as boas novas que eu tenho que falar para você e para mim, é que Jesus morreu numa cruz pela remissão dos meus pecados. Por quê? Porque eu sou pecador, e diz em Romanos 3,23, se eu não me engano, que todos pecaram e destituídos estão, né, da glória de Deus, ou da graça de Deus, destituídos, acho que da glória de Deus. Mas, novamente, então, nesse texto diz que todos pecaram. Isso é o mais importante do texto em Romanos 3,23. Todos pecaram. Então não existe uma pessoa que não teve pecado, a não ser Jesus Cristo quando esteve na terra, né, na forma humana, ou seja, o próprio Deus. Nesse momento, então, muitas vezes nós pensamos, mas eu não sou tão pecador quanto aquele que é pecadorzão, né? Eu não tenho os meus pecadinhos. Só que nós somos dignos de condenação, de sofrer algo, porque nós pecamos. Não importa se é um pequeno pecado ou um grande pecado, você é alguém que teve um relacionamento quebrado, né? Então o pecado é isso, é você andar, é algo que nos separa de um relacionamento com Deus. E por isso ele enviou Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através do sacrifício da cruz, nós temos a remissão dos pecados, ou seja, nós temos o perdão dos nossos pecados. É isso que nós temos que entender e hoje dar graças, né, a Deus. Viver o evangelho é isso, essas são as boas novas, que nós, mesmo sendo pecadores, nós temos a nossa vida em Cristo, e através dele nós temos uma nova vida onde nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos libertos, ou seja, nós não vivemos mais pecando. O pecado pode até ser o quê? Uma exceção na nossa vida, mas nós não somos mais escravos do pecado, porque nós somos escravos de Deus.
É estranho isso, né? Para muitas pessoas, a escravidão é uma coisa ruim, né? Mas no momento que a gente é servo de Deus, que a gente é servo do Senhor, a gente realmente vive, né? Porque aqui diz que Jesus é o Salvador, e tem Romanos 10:9 que diz aquele confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então não é somente Salvador. Além de Jesus ser o nosso Salvador, Ele é o Senhor das nossas vidas, porque o Senhor é aquele que dá direção, é aquele que cuida, aquele que nos diz o que fazer. Então Ele é o Senhor, Ele que é o rei, que reina, Ele é o rei das nossas vidas. Então por isso que nós temos uma vida de servo, mas de um servo que serve a um rei de um reino celestial, onde nós cremos num futuro, aonde que nós teremos uma nova vida, um novo reino vivendo com Cristo, né? Vivendo nos céus juntamente com a presença dele. Então por isso essa mensagem nos traz hoje que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu numa cruz para que você tivesse vida, para que você fosse liberto do pecado, para que o pecado não tivesse mais autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Então essa é a mensagem da salvação, essa é a mensagem do canal Rota 316, é de que a salvação vem pelo sacrifício da cruz, de que nós, apesar de todos termos pecados, mas aqueles que entregam a sua vida para Cristo, aqueles que aceitam o sacrifício da cruz e vêm para Cristo, são perdoados e têm uma nova vida que não mais de escravidão pelo pecado. E eu convido você, na verdade, aqui eu professo a minha fé, né? Eu tenho 2 canais, então o canal Rota 316 e também um canal de concursos. Então aqui eu venho tranquilamente respeitando a sua fé, mas eu venho trazer todo o compreendimento da minha fé, é integral o que eu trago aqui para vocês, porque eu trago o que eu acredito, né? Aquilo que Deus impactou na minha vida. Então, através disso, não é algo assim apenas de falar do que eu acredito através da Bíblia, mas é através de um relacionamento com Deus, porque é Deus tocando na sua vida, é Deus tocando na minha vida, é um relacionamento pessoal, onde Deus vai colocando o seu amor incondicional, vai colocando o Espírito Santo através de você para viver uma nova vida, para transformar a sua vida, transformar o seu caráter, transformar aquilo que poderia estar fazendo com que você peque, ou que você se afaste dos caminhos de Deus. Então isso é um encontro pessoal. Novamente, é o Espírito Santo que convence a pessoa, o ser humano ou o pecador daquilo que está errado ou da necessidade de um relacionamento com Deus. Não sou eu falando, não é ninguém falando, mas é o Espírito Santo tocando ao seu coração. E por isso, todo dia eu venho aqui às 8, 7 da manhã, porque eu quero falar de um Deus que Ele te ama incondicionalmente. E por isso, Ele traz essa mensagem de salvação, onde ele diz: eu quero ser o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero neste momento entrar no teu coração, eu quero transformar a tua vida daqui para frente em diante. Se você também é um cristão que já vive, né, a vida cristã, que você vive, mas muitas vezes a gente no dia a dia se perde no caminho, se perde em muitas coisas e perde o significado do que é mais importante. Então Jesus demonstra hoje, traz para mim: eu sou o teu Salvador, eu estou aqui, eu sou o mais importante para que você seja realmente alguém com um relacionamento com o Pai. Então, neste momento, a gente traz essa mensagem: Jesus é o Salvador. Jesus se põe nesse dia diante de você, bate a sua porta, toca o seu coração. Dê uma chance para que Deus tenha um relacionamento com você. Dê uma chance para que Ele possa transformar dia após dia a sua vida cristã ou a sua vida, mesmo que você não acredite em Cristo ou que você esteja vendo pela primeira vez. Tá certo? Então aqui a gente traz sempre com muito respeito, mas também essa mensagem trazendo a integridade de toda a mensagem do Evangelho para vocês. Que o Evangelho que eu acredito é esse, que transforma vidas. Não é um Evangelho que vai te dar coisas, mas é um Evangelho que vai te tornar alguém cheio do Espírito Santo para transformar pessoas. Então, é isso que eu trago de mensagem hoje nessa terça-feira. E vamos orar a Deus para que nós terminemos aqui o nosso Fé e Café. Senhor Deus, ó Pai amado, nós te agradecemos porque nós reconhecemos em Ti como o Cristo, o Salvador, aquele que morreu numa cruz pela remissão dos nossos pecados, Senhor. Sabemos que nós somos pecadores, mas não mais escravos do pecado, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós pecamos num pensamento, numa forma de agir, numa forma de responder ao nosso irmão, ao nosso chefe, ao nosso colega de trabalho, Senhor, seja quem for, o nosso familiar, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos pais, Senhor, porque nós ainda temos, Senhor, que
lutar contra o pecado diariamente, Senhor, mas nós sabemos que nós temos a Ti conosco, Pai, então nós não somos mais escravos do pecado, Senhor, nós somos libertos pelo Teu amor, porque o Teu Espírito Santo toca nosso coração e nos transforma a cada dia, ó Pai. Então eu oro a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa, Senhor, continuar sendo não somente Salvador, mas Senhor das nossas vidas nessa terça, nessa quarta, nessa quinta, nessa sexta, nessa semana, nesse mês, nesse ano, nesse 2024, o ano que for, Senhor, que o Senhor continue agindo e transformando os nossos corações para ter um relacionamento contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso aí. Amanhã a gente volta aqui, quarta-feira, com mais um Fé e Café, começando o dia com Deus, começando o dia com a melhor parte.